E aí, pessoal, tudo bem? Estamos na segunda aula do curso de Informática, focado no concurso da PRF, Banca CESP e o edital de 2018, que foi o último edital da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, a nossa aula é de arquitetura de rede e a forma de interação dela, então vamos lá para o conteúdo. Então, tá aí, vamos estudar esses dois tipos de forma de interação de rede. O ponto a ponto, ou par a par, como está aí no slide, e a cliente-servidor. O ponto a ponto, ele é aquela rede que não precisa de um intermediador. Todos os hosts que estão nela, eles se interligam, seja por cabo, par trançado, que é aquele conector que você coloca atrás do computador, geralmente da rede, o RJ45, ou pelo Wi-Fi mesmo. E assim, dependendo da rede e dependendo do seu conhecimento no computador, você vai poder mandar dentro da rede arquivos Word, vídeo ou o que é que seja. Então, ponto a ponto já diz tudo isso. Os dispositivos estão conectados livremente, sem nada para mediar eles. Já na cliente-servidor, os computadores eles não são interligados entre si. Eles dependem do, do servidor. Então, já vem o primeiro ponto, já anota aí, eles são dependentes. A ponto é independente e a arquitetura cliente-servidor é dependente. Elas dependem do servidor. Tem algumas redes que até dependem que o servidor esteja ligado para ligar o computador, para fazer aquele login e senha que você faz aí normalmente. Porque todos os dados estão lá no servidor. O servidor é o administrador. Então, mais um ponto aí. A cliente-servidor, ela tem administrador. A ponto não tem administrador. Não tem administrador. É tudo por conta. Assim, eles não têm hierarquia. Mais um ponto aí. Eles não têm hierarquia. Dentro da arquitetura ponto a ponto, todos os computadores, todos os dispositivos hostels são iguais. São iguais. Já na arquitetura cliente-servidor, isso é diferente. O servidor, ele é como se fosse o rei da rede. Ele manda em tudo, troca senha, bloqueia computador, faz uma série de coisas. Então, outro ponto. Se não está com a caneta ainda, o caneta e o caderno, pega aí, você precisa dela para assinar esses pontos. Então, mais uma característica da ponto a ponto. Baixo custo. Por que baixo custo? Um servidor é bastante caro. Você tem que ter toda uma estrutura, armário para quem já viu um servidor. A quantidade de cabos é maior. Os cabos na cliente-servidor são marcados, são identificados. Já na ponto a ponto não tem essa precisão. Você pode marcar, mas por que quer? Não tem essa necessidade de deixar os cabos identificados. Então, cabeamento simples, o cabeamento da cliente-servidor já é mais complexo, o da ponto a ponto já é mais simples. O desempenho. O desempenho na ponto a ponto é mais baixo, porque geralmente, assim, a maioria das redes ponto a ponto são pelo Wi-Fi e o roteador, né? O roteador que você usa na sua casa. E quando você pode perceber aí que quando tem muita gente conectada na rede, começa a ficar lenta a internet e a troca de dados dentro da rede. Então, o desempenho não é tão legal quanto a do servidor, porque ele já organiza a rede. Mas também, na cliente servidor, claramente que se for muitos computadores,
ela não vai suportar, né? Mas aí já é uma quantidade bem mais elevada do que um roteador. Geralmente um roteador de casa, assim, suporta 15 hostels. Com 15 hostels, assim, tem roteadores que são bem melhores, né? Mas normalmente eles suportam 15 hostels. Na ponto a ponto tem mais uma questão de segurança. A segurança nela é mais baixa porque assim, o servidor você pode travar sites que não devem ser acessados. Você trava também spams, no caso de e-mails. Você pode fazer um e-mail corporativo dentro do servidor, entre outras coisas, botar o firewall no servidor e tal. Na ponto a ponto não. É como se fosse assim, cada um computador por si. Se entrar um vírus na rede, ele vai direto para o computador e já pode passar para outro, no caso se for transferir arquivos entre eles. E fica meio complicado assim, né? Você ter uma empresa e usar ainda ponto a ponto, uma empresa já de médio porte, grande porte. Complicado. Então, já outra coisa, a ponto não deixa fazer serviços complexos na rede. Ela não tem um centro de inteligência, que seria o servidor, para, por exemplo, fazer um banco de dados, que seria que os computadores pegam lá, jogam o arquivo dentro do servidor e quando o outro computador quer, vai lá e pega. Isso na rede ponto a ponto não dá para fazer com, com um dispositivo central, que seria a questão do servidor. Então, é isso aí. Leiam esse textinho aqui, pausem o vídeo, leiam esse texto aí que tá. Vocês têm que ler, anotar o que eu acabei de falar, se ficou faltando alguma coisa, volta o vídeo, vê de novo. Tá bem ilustrativo essas figuras aí. Dá uma olhada nela, analisa direitinho. E vamos para as questões que é o mais importante na preparação. Então vamos lá. Questão CESP. O acesso a páginas web, o e-mail, a transferência de arquivo, o login remoto e os grupos de discussão adotam o modelo cliente-servidor. Certo? Certa questão. Por quê? As páginas web, elas ficam hospedadas em um servidor em algum lugar do mundo. O Facebook fica em algum lugar do mundo lá, hospedada a página, e você do seu celular, do seu computador, vai e acessa pela internet. Esse conteúdo que está lá em outro servidor em outro canto. Então, cliente-servidor, o e-mail também. Você manda um e-mail para uma pessoa. Você está mandando o e-mail do seu computador, vai para um servidor, fica lá e a pessoa de outro lugar acessa o servidor e vê o e-mail que você enviou, não é? Então, certíssimo essa questão aí. Cai em prova um exemplo muito legal nessa questão aí. Leiam a questão depois, né? Bem facinho essa questão aí, para a explicação que a gente teve aí. Próxima questão. Os principais componentes da arquitetura cliente-servidor, que é um modelo de arquitetura para sistemas distribuídos, são um conjunto de servidores que oferecem serviços para outros subsistemas, como servidores de impressão e servidores de arquivo. O conjunto de clientes que solicitam o serviço oferecido por servidores e a rede que permite aos clientes acessarem esse serviço. Correta a questão aí. Por quê? Primeiro vamos explicar o que é sistema distribuído. Sistema distribuído seria assim: o servidor está sobrecarregado. Então o que é que ele faz? Ele joga algumas tarefas para outros sistemas, para outros hostels, para outros computadores processarem e desengarrafar o servidor para que o sistema, a rede, flua legal. Então, é isso aí. Permite acessarem esses serviços de impressão no caso,
Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que lá era tudo interligado. O servidor ficava na minha sala, a sala da TI. Então lá tinha várias impressoras. E eu configurava essa questão de impressoras, tudo pelo meu servidor. Porque o servidor ele vai identificar o banco de dados que ele falou aí também, as impressoras, os computadores, quem entrar na rede. Então tudo isso é identificado pelo servidor. Então, questão certa. Muito interessante também essa questão. Na arquitetura cliente-servidor, o cliente front-end fornece a interface do usuário e o servidor, o back-end, executa as consultas no SGBD. SGBD é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. A principal desvantagem dessa arquitetura é a divisão de processamento entre dois sistemas, o que aumenta o tráfego de dados na rede. Então é errada essa questão. Por quê? Front-end na programação é aquela parte bonitinha que você vê aí no seu computador, no programa. É a parte visual. Geralmente, os programadores usam as linguagens de marcação HTML e CSS. Marquem esses dois nomes. Front-end, HTML5 e CSS. E ainda no front-end eles usam PHP às vezes e JavaScript. A mais usada hoje em dia é a JavaScript. E no back-end ele pode usar diversas linguagens, Python, Java, C Sharp, C++ e por aí vai. Pode usar, é infinito a quantidade de linguagens que eles podem usar. E aí quando ele fala aí que eles fazem a consulta no sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados usa uma linguagem cujo nome é SQL. E tem vários tipos de serviço de banco de dados, MySQL, SQL Server, Oracle e por aí vai, MariaDB. Então o que é que ele está falando? Ele está falando como se assim, o back-end e o front-end fossem sistemas diferentes. O back-end vai fazer a consulta no sistema de banco de dados, que isso daí, na programação a gente fala que é o CRUD. Ele vai fazer a consulta e vai dar uma pane no sistema. Isso não é um sistema totalmente interligado, é um sistema só. Não quer dizer que o back-end e o front-end sejam dois sistemas. É um sistema só. Então, isso daí é uma coisa a ser mais estudada. Coloquei essa questão mais complexa, porque as CESP a gente não sabe o que vem na prova. Então é sempre interessante. Na última prova, se eu não me engano, da PF, eles botaram Python. Python é uma linguagem de programação que geralmente o pessoal usa para data science, ciências de dados e inteligência artificial. Então, vê aí onde é a viagem da CESP. Então, a gente vai fechar o conteúdo mesmo e estudar o máximo de coisas possíveis. Questão um pouco complicada porque entra um pouquinho em programação, em banco de dados, mas pode ir aí nos comentários e fazer sua pergunta que eu vou responder assim que possível. Próxima questão. Acerca dos elementos de interconexão de rede de computadores, julguem o próximo item. Para que os dispositivos de uma rede local possam transmitir dados em um enlace ponto a ponto, é necessário utilizar um equipamento de roteador. Não é certa essa questão. Por quê? Porque a gente pode usar o cabo também. Você pode pegar, colocar o cabo no seu computador e colocar o cabo no outro computador. Via geralmente que a gente usa, né? Cabo par trançado com aquela cabecinha que a gente chama de RJ45. Anotem esses nomes também. RJ45, par trançado. Mais para frente a gente vai estudar melhor eles na questão do cabeamento e tal. Próxima questão.
No modelo de rede, ponto a ponto, não existe cliente ou servidor, podendo qualquer máquina ao mesmo tempo ser cliente e servidor. A outra requisição de outra máquina. Então, o que é que ele está dizendo aí nessa questão? A questão certa, como vocês estão vendo, o que ele está querendo dizer? Que ao mesmo tempo que um computador pode mandar um arquivo, ele também pode receber, sem o intermédio do servidor, que no caso seria na arquitetura cliente-servidor. Então, questão certa, questão simples se você sabe o conteúdo. Se você não sabe o conteúdo, nem adianta. É como eu digo, se você não sabe o conteúdo, nem adianta fazer prova, não adianta falar nada, só vai perder seu tempo. Então, estude. Isso daí é a última questão que fizemos hoje. É fácil. Todas as questões, depois que estuda, fica fácil. Só aquela que envolve um banco de dados, front-end e back-end, que é um pouco complicada. Mas se você estudar um pouquinho, pelo menos as nomenclaturas, dá para fazer legal, dá para fazer na prova. E acho difícil também cair ela, mas a gente tem que se preparar para tudo que possa vir. Então eu agradeço por assistir essa aula. Compartilhe ela, dê essa força aí, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o curtir, o gostei, faz teu comentário aí, se tiver dúvida, pode perguntar aí, que estou à tua disposição, quando eu puder, vou responder. É isso daí, valeu, tchau, tchau.